Comprar um cavalo é uma tarefa complexa, apesar de muitos acreditarem no contrário. Um cavalo deve preencher todos os requisitos para atender às funções às quais se destina. Um animal pode, por exemplo, não servir para esportes, mas ser excelente para passeio e lazer. Com relação ao preço, um animal mais barato, com algum distúrbio físico ou de temperamento, a longo prazo, pode custar muito mais caro que um animal em perfeitas condições, mas que no presente seja mais caro. Esse animal com distúrbio pode também pôr em risco a integridade física do cavaleiro. Para não correr riscos, é fundamental uma avaliação completa do animal antes da compra, tanto do seu estado físico como comportamental. Essa avaliação deve ser feita por um profissional especializado em clínica de equinos. É muito importante a procura de um veterinário sério e honesto para lhe acompanhar nessa empreitada. Ele vai realizar os exames complementares necessários. Neste videocurso, composto de filme e manual, nós vamos dar exemplos do que se deve observar em um animal para não se levar gato por lebre. Também vamos mostrar algumas raças de cavalos e suas aptidões, como também as pelagens mais comuns para auxiliar na escolha, além de várias dicas importantes. Contamos aqui com a coordenação técnica de um especialista em equinos, o Dr. Haroldo Vargas, médico veterinário e profundo conhecedor das várias raças de cavalos e suas aptidões. Antes de comprar um equino, é fundamental conhecer a finalidade desse animal, se será usado na reprodução, no esporte ou simplesmente para o passeio e para o lazer. O grau de conhecimento e equitação do cavaleiro ou amazona também será importante para determinar esse animal. Animais um pouco mais nervosos, mas que tenham, por exemplo, um melhor potencial, poderão ser utilizados por aqueles cavaleiros amazonas que tenham um melhor conhecimento e equitação e, consequentemente, condições de atingir um nível melhor equitando esses animais. Cada raça possui características físicas, uma índole típica, como também as suas aptidões para o trabalho, esporte ou para o lazer. Vamos começar com os cavalos de trote. Além das qualidades citadas pelo Dr. Haroldo, é desejado, do quarto de milha padrão da raça, um animal extremamente musculoso. Deve ter a cabeça pequena, com perfil retilíneo, e orelhas muito bem implantadas, apontadas para cima, como em todos os bons animais de todas as raças. A ganacha deve ser bem desenvolvida e bem destacada. O pescoço deve ter a saída bem acima da ponta da espádua. O braço e o antebraço devem ter a musculatura bem exuberante, extremamente forte, assim como o peito. O dorso-lombo deve ser curto e bem musculoso. A garupa deve ser exageradamente musculosa, com uma saia larga. A musculatura interna e externa das coxas devem ser muito bem desenvolvidas. Devem pesar pelo menos 500 quilos, tanto a fêmea como o macho adultos. A altura do macho e da fêmea são variáveis, devendo ser de no mínimo 1,50 m. A altura dos equinos é medida com um aparelho chamado hipômetro. Basta colocá-lo no chão e levantar a sua haste até a cernelha do animal. Na sua parte graduada, você lerá a altura do cavalo ou da égua. Para o quarto de milha, são permitidas as pelagens: preto, tordilho, castanho, baio, baio amarelo e alazão. Mais adiante mostraremos exemplos dessas pelagens. Não é permitido animais pintados ou com manchas que ultrapassem a 2 centímetros. Animais que possuem calçamento acima dos jarretes. Despigmentações na cabeça que ultrapasse uma linha imaginária entre a base da orelha e a comissura labial, ou animais albinos. O albino tem ausência total de pigmentação na pele, o que o torna um animal muito sensível à luz do sol. Os cavalos quarto de milha são animais muito dóceis, bons para a lida com o gado, corridas de curta distância, provas de velocidade e hipismo rural, além do lazer. É uma raça muito versátil, como os cavalos da raça árabe.
O animal padrão da raça árabe deve possuir as orelhas curtas e bem pontiagudas. O chanfro deve ser de retilíneo a preferencialmente subcôncavo, com narinas muito dilatadas. A cabeça deve ser curta e a distância entre ganachas bem maior que das outras espécies. O pescoço deve ser leve e muito fino, além de rodado, ou seja, arqueado na sua borda superior. Ele deve possuir o direcionamento mais alto que das outras raças. A cernelha deve ser muito bem destacada. O dorso lombo bem retilíneo, garupa plana e inserção alta de cauda. O macho adulto deve pesar aproximadamente de 400 a 500 quilos e as fêmeas de 350 a 450. A altura para o macho e para a fêmea deve ser de 1,48 m a 1,52 m. Para o cavalo árabe, são aceitas todas as pelagens, com exceção da albina. Pode ser utilizado para o lazer, hipismo rural, enduro e trabalho no campo. Não é um animal de índole muito tranquila e, por isso, não deve ser montado por inexperientes. O puro sangue lusitano possui o perfil concavilíneo, com a cabeça carneirada. O pescoço é grosso, musculoso e ligeiramente rodado na sua borda superior. O dorso lombo deve ser de médio a curto e encaixar bem uma sela. A garupa é ampla e ligeiramente inclinada. Sua altura é de 1,62 m para os machos e 1,58 m para as fêmeas. Todas as pelagens são aceitas, menos as pintadas. É um animal de sela por excelência, muito dócil, sendo apto para o lazer, esportes, como o adestramento e também para terapias. O animal apalusa tem a conformação muito semelhante à do quarto de milha. O seu peso ideal é de 600 quilos para o macho e 500 quilos para a fêmea. A sua altura ideal é 1,52 m para o macho e 1,50 m para a fêmea. A maior característica dessa raça é a pelagem, que apresenta pintas pequenas ou manchas escuras, distribuídas irregularmente, com maior frequência sobre o lombo e garupa, embora elas possam aparecer em outras regiões do corpo. As pintas brancas do apalusa são diferentes das dos outros cavalos, pois resultam de uma despigmentação que atinge o próprio couro sob a pele. É apto para provas de trabalho, corridas de curta distância, enduro e lazer. A raça crioula, muito utilizada no sul do país, é um animal rústico e forte. A cabeça é um pouco pesada e o perfil de retilíneo a convexilíneo, na sua maioria. Sua altura normalmente é de 1,45 m para o macho a 1,43 m para as fêmeas. São os animais mais rústicos para o trabalho no campo com o gado, mas também podem ser utilizados para o lazer e enduro. O cavalo da raça Penthorse possui a conformação semelhante à dos cavalos da raça quarto de milha e apalusa, só que apresenta pelagem com malhas. Possui também as mesmas aptidões. O cavalo puro sangue de corrida, ou puro sangue inglês, mais conhecido como PSI, deve possuir estatura muito alta, chegando o macho a medir em média 1,60 m e as fêmeas 1,56 m. Cabeça retilínea de média a longa, com orelhas de tamanho médio a longo e boca pequena. O pescoço deve ser lançado com saída bem alta, ou seja, bem acima da articulação da paleta ou espádua. A cernelha deve ser muito bem destacada, mais do que em qualquer outra raça. O dorso lombo deve ser comprido, como o de todos os animais velocistas, e a garupa bem musculada e preferencialmente mais plana. São animais ideais para corridas de longas distâncias e concursos hípicos. Possuem a índole bem agitada. As pelagens mais comuns são a castanha, a lazã e a tordilha. O animal anglo-árabe é o cruzamento do cavalo árabe com o puro sangue inglês. Por isso, ele possui as características das duas raças. A estatura é alta, tanto para o macho quanto para a fêmea,
que chegam em média a 1,75 m. Cabeça mais curta que o PSI, com perfil retilíneo ou com cavilíneo a semicôncavo. O pescoço é leve e somente os animais com 3/4 de sangue árabe têm o pescoço rodado. São permitidos animais com 25% até 75%, tanto do sangue árabe como do sangue PSI. Para o animal filho de uma égua meio sangue árabe e meio sangue PSI, cruzada com cavalo árabe ou PSI, o seu produto também será anglo-árabe e é registrado com a sigla RAA. Os animais de pelagem preta são registrados como castanhos. É uma raça destinada ao esporte, como o hipismo rural, hipismo clássico e concurso completo de equitação, que é conhecido como CCE. Essa é uma raça brasileira, criada para o hipismo. É um animal de estatura alta, chegando o macho a medir 1,68 m e a fêmea 1,64 m. As pelagens aceitas são a castanha, a lazã, preta, tordilha e baia. A pelagem pampa não é aceita. É especializado em provas de salto, adestramento e CCE. Todas as raças com aptidões para o hipismo, como o de sela francesa, ou este belo exemplar de sela argentina, como também o sela belga, são semelhantes tanto na estatura como nos traços e aptidões. Os animais da raça manga larga marchador devem ter a cabeça de tamanho médio, com a boca pequena e o perfil retilíneo. O pescoço deve ter a borda superior e inferior retilíneas. O dorso-lombo deve ter o tamanho médio a curto e a garupa de plana a levemente inclinada. Apesar de possuir peito mais estreito que todas as raças já citadas, ele deve ser bem musculado. É uma tradição de manejo que as éguas tenham as crinas raspadas e os machos fiquem com as crinas longas. São animais de índole muito dócil, sendo ideais para iniciantes. É permitido todas as pelagens, com exceção do animal albino. É um excelente animal para o lazer, mas também pode ser utilizado para o trabalho e o enduro. O seu andamento característico é a marcha, que deve dar muita comodidade para o cavaleiro. É ideal que animais da raça campolina possuam perfil côncavo, com cabeça grande e orelhas também grandes. O pescoço é levemente rodado na sua borda superior, com saída alta. O dorso-lombo é mais longilíneo e a garupa é levemente inclinada. A altura média é de 1,62 m para o macho e 1,54 m para a fêmea. O seu temperamento é enérgico, mas são encontrados animais dóceis como esse que estamos mostrando. Sua marcha é muito cômoda para o cavaleiro, que não salta na sela. É permitido todas as pelagens, exceto o albino. É apropriado para o lazer, enduro e hipismo rural. O cavalo bretão se caracteriza por sua musculatura muito avantajada. Possui a cabeça com perfil côncavo e de tamanho médio. O pescoço é curto e espesso com abundante crineira. É um animal troncudo e com peito amplo, possuindo dorso-lombo curto e forte. Seu peso, em média, é de 600 a 750 quilos. Uma característica marcante é a presença de muitos pelos nos machinhos e boletos. Sua garupa é bem ampla, fazendo com que tenha uma ótima propulsão. Sua exuberante conformação, com musculatura e ossatura extremamente fortes, o faz ideal para a tração. Os pôneis são animais pequenos, com altura média de 1,12 m a 1,15 m. Possuem todas as pelagens dos cavalos. Têm o temperamento muito agitado e são agressivos. Só devem ser usados para a montaria infantil se forem muito bem treinados. São utilizados para a tração de charretes. Veja no manual mais detalhes sobre esta e outras raças de cavalos. Para aqueles que querem um cavalo só para passeio nos fins de semana, não é necessário que ele seja de uma raça específica. Um bom cavalo, sem raça definida, que tenha as boas características citadas pelo Dr. Haroldo no início do nosso videocurso,
além de um temperamento dócil, servirá perfeitamente para essa finalidade. Vamos mostrar agora alguns exemplos de pelagens para que você possa identificá-las na hora da compra. Antes de entrarmos em detalhes quanto à avaliação do cavalo e quanto à aptidão de cada raça, vamos relembrar o mapa externo desses animais, para que, quando esta nomenclatura for citada, a localização de determinada região seja imediata. Para facilitar o entendimento, vamos dividir o corpo do cavalo em 4 partes: a cabeça e o pescoço, o tronco e os membros. Vamos começar com a cabeça. Nela temos a nuca, as orelhas, as têmporas ou fontes, a testa ou fronte, os olhos, a esclerótica, que é a parte clara dos olhos, o chanfro, as narinas ou ventas, a comissura labial, os lábios, a rafe e as ganachas. No pescoço temos a crineira, situada na borda superior do pescoço, a borda inferior, a tábua do pescoço e a goteira da jugular, que é a região com uma pequena depressão. Na parte anterior do cavalo e descendo para os membros anteriores, nós temos a paleta ou espádua, o peito, o braço, o antebraço, o joelho, a canela, o boleto e o machinho, a quartela e o casco. No tronco temos a cernelha, o costado, o cilhadouro, o dorso, o lombo, o flanco, a barriga ou ventre e a anca. Na parte posterior, nós vemos a garupa, a coxa, a soldra ou babilha, a perna, o jarrete ou curvilhão ou ainda garrão, e daí para baixo a nomenclatura é a mesma das mãos. Agora que vocês aprenderam a nomenclatura das partes do cavalo, vamos ressaltar algumas características importantes. Existem características que são específicas de cada uma das muitas raças existentes. Outras características são comuns a todo e qualquer bom cavalo. Por exemplo, nós desejamos um animal que ele tenha uma fronte bem larga, com os olhos colocados o mais distantes possíveis um do outro, permitindo que ele consiga ter um ângulo de visão próximo de 360 graus e, com isso, observar tudo que está acontecendo com ele e à sua volta. Queremos também que ele tenha narinas bem dilatadas, facilitando a entrada do ar para o pulmão. Isso vai estar aliado também a um maior espaçamento de ganacha do animal, que quanto maior a sua idade, maior será o distanciamento e, consequentemente, também estará facilitando cada vez mais a entrada do ar. Nós desejamos que todo bom animal tenha um pescoço leve, bem lançado, com a saída o mais alta possível. Isso vai permitir que esse animal tenha uma maior mobilidade, maior facilidade de deslocamento do seu centro de equilíbrio, toda vez que a mudança de direção lhe for solicitada. Nós queremos também que ele tenha uma paleta ou espádua bem musculada e com uma boa angulação. Quanto mais angulada, melhor será a sua amplitude de passada. Desejamos também braço e antebraço bem musculados, muito fortes, tendões bem musculados, fortes e saudáveis, e uma ossatura reta, sem desvios, e também a musculatura saudável. Quanto à cernelha, é importante que o animal tenha uma cernelha bem desenvolvida. Isso para que, quando a sela for colocada, ela não fique chegando para frente. O animal que tem a cernelha menos desenvolvida tem a tendência a ter a sela chegar um pouco para frente. Queremos também que o seu tronco seja o mais arqueado possível. Quanto mais arqueado ele for, maior a capacidade de dilatação do pulmão, para que ele faça uma melhor troca gasosa durante a respiração. Queremos também que no seu posterior, garupa, coxas e pernas e musculatura interna de coxas sejam o mais fortes possíveis. É importante que a conformação de garupa
tenha uma ossatura bem colocada e a musculatura bem desenvolvida para que o animal faça uma melhor propulsão. Por quê? Porque quem empurra o cavalo para o deslocamento é a musculatura de posterior, o conjunto de toda a musculatura de posterior. Portanto, quanto melhor for a morfologia dessa região, melhor será a habilidade, tenderá a ser a funcionalidade deste animal. Como disse o Dr. Haroldo, existem características que são específicas de cada raça. Vamos conhecer agora algumas raças e suas características para auxiliar no nosso processo de escolha de um animal. Esse é um animal alazão. A pelagem alazã possui apenas pelos vermelhos, distribuídos uniformemente, e o animal apresenta as extremidades da mesma cor do corpo, podendo ser descoradas, mas nunca pretas. Ocorrem muitas variações. Esse outro animal possui a pelagem alazã tostada, que é da cor de café torrado. Esta pelagem é alazã amarillo, porque possui as crinas quase brancas, ou pode ser chamada também de baio amarillo ou palomino, em algumas raças, como é o caso do quarto de milha. A pelagem paia se caracteriza por apresentar os pelos de coloração amarelada, também com variações, e as extremidades escuras. Todos os animais dessa pelagem apresentam uma linha escura que acompanha toda a coluna vertebral do animal. Apresentam também listras escuras transversais nos joelhos, que são chamadas de zebruras. A pelagem preta não tem mistérios, pois o animal é totalmente preto, podendo ter alguma mancha branca nos membros, o que caracterizaria o animal calçado. A pelagem castanha se caracteriza pela cor de castanha, com as extremidades escuras. Esta pelagem é chamada de zaina. O animal parece preto, mas se repararmos bem, podemos ver tons avermelhados quando ele se movimenta. A pelagem rosilha é uma pelagem composta que é caracterizada pela presença de pelos vermelhos, pretos e brancos. A pelagem tordilha é caracterizada por apresentar pelos brancos e pretos, espalhados variavelmente por todo o corpo. Varia do claro até o tordilho escuro, onde aparecem maior quantidade de pelos pretos. Normalmente, os cavalos chamados de brancos são tordilhos claros. O animal tordilho pedrez possui predominância de pelos brancos com pintas de pelos vermelhos e pretos. A pelagem pampa se caracteriza por apresentar manchas de duas cores diferentes, sempre com a cor branca presente. Quando a cor branca predomina, o nome será pampa de castanho, por exemplo, se a outra cor for castanha. Quando a outra cor predomina, é chamado castanho pampa, ou preto pampa, e assim por diante. A pelagem lobuna tem a característica de apresentar duas cores no mesmo pelo. O pelo é escuro na ponta e amarelo na base, o que dá esta coloração típica ao animal. Veja mais detalhes sobre pelagens no videocurso produzido pelo CPT, Como avaliar a idade e pelagem de cavalos. Vamos partir agora para a análise mais importante que deve ser feita pelo comprador juntamente com o seu veterinário de confiança. O processo de compra deve ser feito sem pressa e o comprador deve fazer várias análises no animal a ser comprado. É necessário um exame minucioso, começando de baixo para cima. Por isso, o primeiro item a ser examinado devem ser os membros. Nos membros devemos examinar primeiro os cascos. Os cascos anteriores devem ser redondos e um pouco maiores que os posteriores, que devem ser ovais. Não devem ter rachaduras, especialmente no topo. Esse é um exemplo de casco fraco, propenso a rachaduras, e que predispõe a doenças como a broca ou podridão do casco, por exemplo. No mesmo animal, esse outro casco foi perfurado depois de ter sido acometido pela broca. A broca acontece por causa da fraqueza do casco, aliada à falta de limpeza constante. Há invasão bacteriana, podendo trazer consequências graves.
Isso também pode acarretar problemas de aprumos pelo fato do animal forçar mais um membro que o outro por sentir dor. É necessário fazer a limpeza dos cascos na hora de examiná-los para visualizarmos melhor qualquer alteração. Com a sola limpa, pressione regiões diferentes da sola e, em seguida, vá pressionando cada região do casco e veja se o animal reage como se sentisse dor. Depois desse exame, faça o exame dos cascos com a pinça, onde se deve pressionar suavemente regiões diferentes. E se o animal reagir negativamente, parta para exames mais esclarecedores, como o raio-x, por exemplo. Tendões fortes e sadios são fundamentais para um cavalo de sela. Eles devem ser volumosos, retilíneos, firmes e frios, pois o aumento de temperatura pode indicar processos inflamatórios. O membro não deve apresentar sobreossos, que são pequenos aumentos de volume indicando a presença de calos ósseos. Esses calos podem pressionar os tendões e prejudicar a ação do animal. Também a presença de ovas nos membros pode descartar o animal para a compra. Ova é o acúmulo de líquido sinovial, ou seja, o líquido que lubrifica a articulação fora do seu local de origem. Se esse líquido está fora da articulação, não é um bom sinal. Tendões que não se destacam bem, que são moles ao tato, que apresentam retração ou espessamento e se mostram quentes, não podem suportar um grande esforço. A presença de cicatrizes pode indicar cirurgias anteriores, o que significa que esse animal já teve problemas nos tendões e pode estar estourado. Isso é o que se diz de um animal que foi muito explorado em provas equestres até o seu limite. Uma pequena sensibilidade dolorosa pode indicar que esse animal teve alguma lesão grave nos tendões. Em animais que, ao serem puxados, estão mancando, ou que se suspeite de alguma sensibilidade dolorosa, é ideal que se faça flexões e extensões do membro em cada uma das regiões, como a quartela, o boleto, paleta e também nos posteriores. Com um criterioso exame clínico nos nervos e tendões e o exame de imagens com ultrassom feito pelo veterinário, pode-se fazer um bom diagnóstico quanto à presença de problemas nos tendões. Também o exame de raio-x dos membros pode confirmar se há problemas ou não. Um item que deve ser avaliado com muito cuidado é quanto aos aprumos dos animais. Certifique-se de que aquele animal que você está comprando não tem nenhum comprometimento de aprumos. Aprumos defeituosos poderão trazer, num futuro muito próximo, animais problemáticos, animais que não atingirão seu potencial em competição e animais que também poderão ter problemas, inclusive na reprodução. Além disso, esses defeitos são defeitos geneticamente transmitidos, o que condenaria esses animais para a reprodução. Então, às vezes, mesmo você fazendo uma grande campanha com um animal desse, pelo fato dele estar transmitido um problema genético, ele não deveria ser usado na reprodução. Certifique-se, então, toda vez que for comprar um animal, que ele não tem problemas de aprumos e peça o auxílio de um técnico que tenha um real conhecimento nesse item. O aprumo é a direção que os raios ósseos dos membros apresentam na sustentação do corpo. Neste primeiro esquema, onde mostramos um aprumo correto, podemos observar que os membros anteriores devem ser perfeitamente verticais, com uma linha imaginária, repartindo o membro em duas partes iguais. De perfil, a primeira linha imaginária, que parte da ponta da espádua, deve chegar ao chão uns 10 centímetros à frente da ponta do casco. A segunda linha deve partir do meio da espádua e atingir o centro do casco. Os defeitos que podem ser encontrados nos membros anteriores são: aberto de frente, quando os membros vão para fora dessa linha imaginária, ou fechado de frente, quando os membros estão para dentro dessa linha. Pode-se encontrar também animais com joelhos cambaios, como nesse esquema, ou com joelhos esquerdos, como nesse outro caso. Observando de perfil, podemos ter um animal curvo, quando o membro anterior possuir uma curvatura, como se o animal estivesse ajoelhando.
Isso pode ser fadiga e relaxamento dos tendões do joelho, que costuma aparecer com a idade. Nesse outro esquema, temos um animal transcurvo, pois o joelho faz uma curvatura ao contrário. Com essa característica, o animal é acampado, ou seja, ele está com o membro anterior para trás da linha imaginária e com o corpo para trás do membro. Já nesse outro caso, o animal é chamado de sobre si, pois o corpo está à frente do membro. O ideal para as quartelas dos membros anteriores é que apresentem uma inclinação que se aproxime dos 45 graus. Vejam que este animal não apresenta a angulação de quartela desejável, o que o prejudicará muito futuramente. No exame de trás, os aprumos regulares acontecem quando a linha imaginária traçada da ponta da nádega divide o jarrete, a canela, o boleto, a quartela e o casco em partes iguais. De perfil, a linha que sai da ponta da nádega tangencia toda a canela, e a linha que parte da soldra deve parar a uns 10 centímetros à frente do casco. Os defeitos mais comuns são o aberto de trás, quando os cascos ficam para fora das linhas imaginárias, ou o fechado de trás, quando toda a canela dos dois lados estão para dentro dessas linhas. Também podem apresentar os jarretes fechados, como nesse exemplo, ou abertos, como nesse outro. De perfil, podemos encontrar o animal plantado de trás, cuja garupa está para trás do membro, ou avançado de trás, que é exatamente o contrário. Para examinar os aprumos, o ideal é que o animal esteja parado, ou em estação, como se diz, em uma superfície bem plana e em lugar claro. Para facilitar a visualização, basta usar um prumo de pedreiro, que deve ser colocado na ponta da espádua para avaliar os membros anteriores, e na ponta da nádega do animal para examinar os posteriores. Qualquer desses defeitos encontrados em um animal já será motivo suficiente para descartá-lo. Para se examinar os membros, o comprador deve pedir que o animal seja conduzido ao passo e conduzido ao trote ou marcha, pois muitos defeitos aparecem quando o animal está num determinado andamento. Em caso de dúvida, peça para que outro animal seja também conduzido nos mesmos andamentos para comparação. Reparem que esse segundo animal apresenta uma pequena manqueira na mão direita. No caso da compra de uma potra como essa, será necessário um laudo de avaliação veterinária, para que se certifique de que não seja nenhum problema grave e se é possível o tratamento. No exame da cabeça, o veterinário deve observar toda a cara para verificar se não há escoriações ou alterações ósseas. Inspecionar também as orelhas para verificar se não há deformidades, lesões ou a presença excessiva de carrapatos, o que indica que o animal não é bem cuidado. Deve também examinar os olhos, observando a mucosa, as pálpebras, a esclerótica, para ver se o animal tem visão perfeita e se não tem nenhuma lesão na córnea e obstruções dos canais lacrimais. Se o animal estiver lacrimejando constantemente, é indicativo de uma obstrução do duto nasolacrimal, que é um canal que liga os olhos com a parte interna da narina. Isso predispõe a feridas, pois é o local preferido pelas moscas na hora de pôr seus ovos. Muitas vezes, depois que esse duto é desobstruído, o animal torna a apresentar o problema. Examinar as narinas e observar se não há corrimentos nasais. Na boca, examinar primeiro o exterior para constatar se não há deformidade. Esse animal, por exemplo, possui a boca funda, ou seja, a comissura labial é mais profunda do que em outros animais. Com esse defeito, as embocaduras não vão atuar nos lugares certos, e sim sobre os dentes premolares. Nunca serão animais sensíveis de boca. No interior da boca, examinar os dentes para que se possa verificar se há uma perfeita oclusão dentária. Esse outro animal tem o defeito de ser um pouco prognata, ou seja, os dentes superiores ultrapassam os dentes inferiores. Nesse jumento, podemos observar melhor esse defeito, quando já está num grau bem mais evoluído.
É um defeito que compromete o animal para registro em todas as raças, pois ele não consegue se alimentar direito. É um animal que nunca deve ser comprado. Observar também se não há desgastes excessivos dos dentes, que podem provocar inchaço e inflamação do céu da boca, como nesse animal. Isso pode indicar o vício de morder madeira, por exemplo. Examinar os dentes também para verificar se a idade corresponde ao indicado nos documentos do animal. Veja no manual como fazer uma rápida avaliação da idade. O primeiro passo para examinar a coluna do animal é fazer uma pequena flexão na sua cabeça e observar se ele sente alguma dor. Em seguida, é importante palpar lado a lado da coluna, vértebra por vértebra, em toda a sua extensão. Se o cavalo reagir, deve-se repetir o exame para verificar se há alguma dor, ou apenas cisma do animal. Um dos defeitos que podemos encontrar é a canga, essa depressão acentuada antes da cernelha. Cifose ou linha de carpa, que é um arqueamento da coluna no sentido inverso ao natural. O osso sacro proeminente na região da garupa. Também podemos encontrar uma lordose, que é um arqueamento excessivo do dorso, como nesse outro animal. Encontrando quaisquer desses defeitos, descarte a possibilidade de compra. Score corporal é uma escala para a avaliação do grau de deposição de gordura no corpo, que vai de 0 a 5. O valor ideal é 3,5. Nessa potra, por exemplo, não conseguimos visualizar as costelas. Quando foram palpadas, também não se conseguiu chegar até elas. Perto da cauda, ela possui um acúmulo excessivo de gordura que, quando palpada, podemos observar movimentos dessa gordura sob a pele. Nas bordas do pescoço, também podemos observar acúmulo de gordura. Isso indica um score corporal entre 4 e 4,5, o que indica animal excessivamente gordo. O acúmulo de gordura pode encobrir defeitos, como, por exemplo, o desse cavalo, que possui a musculatura direita da garupa atrofiada. No momento da compra, o animal estava gordo e, por isso, o defeito estava encoberto. Nesse potro, podemos ver as costelas e todos os ossos do corpo. É um animal caquético. O seu score corporal é de 0,5 a 1. Nessa potra, não vemos as costelas, mas se consegue palpar. No pescoço, não tem acúmulo de gordura, como vimos na outra. A sua garupa também não tem a cobertura exagerada de gordura. Ela possui score corporal de 3 a 3,5, o que é ideal. Se o objetivo da compra for a reprodução, as condições físicas do animal devem ser perfeitas. O veterinário deve fazer um exame andrológico com uma inspeção e palpação minuciosa dos órgãos genitais do garanhão, que deve ter os 2 testículos simétricos e dentro das bolsas escrotais. Apresentar boa consistência e mobilidade, além do tamanho compatível com a idade. Qualquer alteração descarta esse animal para a reprodução. Faça um histórico do animal. Peça informações sobre a sua idade, as vacinas e os medicamentos que tomou ou esteja tomando, índice de fertilidade nas estações anteriores, número de éguas cobertas e número de potros nascidos, e se já apresentou alguma doença ligada à reprodução. Observe o animal montando em uma égua no cio e preste atenção na sua libido e no seu comportamento sexual. O veterinário deve colher a amostra do sêmen com uma vagina artificial e levar para análise. Esse sêmen deve ser examinado em laboratório para confirmação do poder fecundante. Acredita-se que o número de 500 vezes 10 elevado a 6 espermatozoides por dose inseminante seja mais que o suficiente para se conseguir a prenhez. Um garanhão apto para a reprodução deve atingir um índice de prenhez acima de 75%. Cavalos que apresentem hérnias umbilicais como a mostrada, ou ainda hérnias ingnoescrotais, não deverão ser incluídos na reprodução, pois geralmente essa é uma patologia de caráter hereditário. Da mesma forma que o garanhão, a fêmea destinada à reprodução deve passar por rigoroso exame físico.
O aparelho reprodutor deve estar em perfeito estado morfológico. O animal deve ter boa índole e um alto índice de fertilidade. Além do exame dos órgãos genitais, analise o histórico reprodutivo da égua como feito para o garanhão. Além do exame visual, o útero e os ovários devem ser examinados cuidadosamente através da ultrassonografia. Se a égua apresentar algum corrimento na vulva, fica totalmente descartada a possibilidade de compra, pois esse sintoma é indicativo de infecção uterina. Outros exames complementares, além do que já citamos, devem ser feitos. A endoscopia confere o aparelho digestivo e respiratório do equino, como também o eletrocardiograma detecta problemas cardiovasculares graves. Esse animal parece perfeito, mas de tempos em tempos ele apresenta os sintomas de uma cólica. Só que o seu problema é uma gastrite, que não foi detectada no momento da compra, por falta de um rigoroso exame clínico. A coleta e o exame do sangue em laboratório é importantíssimo, pois estes exames auxiliam o diagnóstico de doenças graves, como a anemia infecciosa equina, a hepatite, a babesiose, a piroplasmose, dentre outras, que podem inutilizar o animal. Para os cavalos, o medo, a ansiedade, a insatisfação causados pela perda de liberdade e mudanças de hábitos se transformam em perigosos vícios. O risco de se comprar um animal com vícios, além de prejudicar a própria saúde, é que os outros animais da propriedade irão imitá-lo, e alguns vícios são muito prejudiciais para o cavalo. Quando o animal passa a morder madeira, como cercas e porta da baia, ele apoia os dentes incisivos na madeira, flexiona o pescoço para trás, distende os músculos da garganta e engole ar, o que chamamos de aerofagia. Isso provoca o enchimento do estômago de ar, diminuindo o apetite, provocando gastrites, deixando o animal subnutrido. Esse vício é raramente curado. O vício de morder madeira pode ser confundido com a aerofagia, só não acontecendo a deglutição do ar. Além de danificar portas, árvores, cercas, bebedouros, pode causar gengivite e um desgaste excessivo dos dentes. Quando vemos os fios da cauda danificados e a pele externamente irritada, é porque o animal atrita a cauda em cercas, mourões ou árvores. Normalmente a causa é grande infestação por vermes. O animal com tique de urso apoia seu peso de maneira alternada nos membros anteriores, balançando também a cabeça. Provoca, além do emagrecimento, sobrecarga das articulações. Indica também um animal extremamente nervoso. Quando encontramos a baia com a parede marcada por coices e também os bebedouros e comedouros, isso indica que o animal que fica nesta baia tem o vício de escoicear a parede. Aqui colocamos a câmera escondida para observar o animal com esse problema. Por isso a imagem não tem a qualidade adequada. Geralmente é um animal muito nervoso e que pode ser perigoso. Por isso é muito importante observar a baia onde fica o animal na hora da compra. Animais que têm o vício de estirar podem se machucar, além de dificultar muito o manejo. Alguns vícios têm cura, mas o aconselhável é evitar animais com quaisquer deles. Veja outros vícios descritos no manual. O que atrai na compra de potros é o fato de muitas vezes você poder dispor de uma quantia suficiente para comprar um potro de qualidade, mas não de quantia para comprar um bom cavalo já pronto. Vamos ver o que tem a dizer sobre essa compra de potros o João Renato Pereira Lara, experiente criador de cavalos. A respeito da compra do animal, quando eu for comprar, vou comprar um potro ou vou comprar um animal já em doma ou competindo? Muita gente, a primeira vez vai comprar, vê um potrinho, acha lindo, maravilhoso. Mas ele tem que pensar que, poxa, eu estou comprando um potro, até ele ser montado, vou ter um gasto de trato, de hospedagem, se não tiver lugar próprio.
Esse caso você tem que calcular. Eu, na minha opinião, a pessoa deveria comprar um cavalo já início de domo ou até pronto, que já ia ter esse espaço aí já preenchido, né? Esse valor, por exemplo, seria, no final das contas, o animal seria mais barato para ele. O potro você tem que esperar, por exemplo, 2 anos e meio para ser montado. Então, você colocar todo mês custo da ração, custo da baia, custo da mão de obra, aí você já viu a diferença que dá o animal. Mas se mesmo assim você quiser comprar um potro, alguns itens devem ser levados em conta. É necessária a avaliação da caracterização racial, do biotipo do animal, da sua conformação, do seu estado físico, se está sendo bem cuidado, se foram feitas todas as vacinas e observar o seu desenvolvimento. Observe com atenção se ele tem um olhar atento e agradável e como galopa, trota ou marcha. Faça-o andar em linha reta e em piso firme e duro. Olhe o pai e a mãe se estiverem próximos, tanto na conformação como no temperamento, pois o potro imitará o comportamento principalmente da mãe. Verifique no seu documento se a idade corresponde à arcada dentária. É interessante medir a altura do potro para acompanhar o seu desenvolvimento de acordo com a idade e tentar fazer uma previsão cronológica. Normalmente, os potros com 1 ano de idade atingem 85 a 90% da sua altura final, que é aos 2 anos. Ou seja, um potro cuja altura final vai ser 1,60 m, como vimos nas características das raças, com 1 ano de idade, ele vai ter 1,60 m menos 16 a 20 centímetros. Essa avaliação é muito importante para vermos o grau de desenvolvimento do potro. Quanto aos aprumos, é necessária uma avaliação do veterinário, pois alguns problemas desse tipo em potros podem ser corrigidos com a aparação do casco feito de maneira correta, até os 6 primeiros meses de vida. Leve sempre o potro que já está desmamado para evitar um grande choque para o animal. E tente manter a mesma rotina que tinha anteriormente, para que não adquira vícios ou distúrbios de comportamento. Veja este animal que foi vendido como de excelente genealogia, destinada ao esporte para uma criança montar. Depois é que apareceram os defeitos. Tem saída baixa de pescoço, com a presença de canga. Tem a cabeça comprida, para o padrão da raça. Possui péssima implantação e direcionamento de orelhas, que não ficam perpendiculares como nos animais padrão. Tem o lábio belfo, ou seja, ele é caído e sem firmeza, o que dificulta a apreensão de alimentos. Tem desvio de aprumos nas mãos, que são para fora, enquanto que os jarretes são fechados. O dorso-lombo liga muito mal na garupa, que não tem musculatura na cobertura do rim, e o osso sacro é muito proeminente. A garupa é muito fraca, com a musculatura atrofiada. Basta observá-lo andando para ver que ele tem grave problema de coluna que o faz cambalear, mal que é conhecido como bambeira. Com isso, vemos que é um pouco arriscado comprar potros, a não ser que já se esteja no ramo há um bom tempo. Além disso, se o cavalo for destinado à sela para passeios, é essencial que ele seja manso, confiável e nem um pouco temperamental. Essas qualidades nós só vamos encontrar em animais adultos, geralmente em idades que variam entre 7 a 15 anos. Interrompa agora o filme e continue seus estudos no livro. Além disso, não deixe de fazer os exercícios propostos. Um grande cuidado que se deve ter na compra de animais é com os comerciantes e agenciadores de cavalos de idoneidade suspeita. Nós temos dezenas, centenas de casos de animais que foram, como se diz na linguagem equestre, empurrados para proprietários que não tinham um bom conhecimento em cavalos e que compraram animais matungos ou animais estourados, como a gente costuma dizer. Portanto,
Ao comprar o animal, certifique-se de que a pessoa que está lhe oferecendo esse animal e aqueles que estão lhe acompanhando, lhe orientando nessa compra, sejam pessoas sérias, pessoas honestas que estarão procurando lhe oferecer um animal que realmente atenda-o integralmente. Veja esta égua andando. Ela possui uma manqueira, que nós sabemos ser proveniente de uma inflamação no casco, conhecida como laminite. O Dr. Haroldo está anestesiando os 2 membros anteriores desta égua. Veja que depois dela ser anestesiada, o problema simplesmente desapareceu. Por isso é importantíssimo fazer uma segunda visita de surpresa ao mesmo local de compra, para novamente verificar o animal. Animais que são apresentados com mantas e selas podem estar escondendo qualquer defeito de coluna. Este outro animal, por exemplo, possui uma lordose bem acentuada, que é esta depressão no dorso lombo. Esse outro possui o desvio chamado de cifose, além de apresentar um pequeno desvio lateral, que é chamado de escoliose. Por isso, peça sempre para examinar o animal sem nenhum aparato. Se o animal estiver com o fechador de boca na hora de ser apresentado, pode estar mascarando um defeito que é caracterizado pelo cavalo abrir muito a boca, mastigando a embocadura. Peça sempre para montar o animal, seja ele um marchador ou trotador. Esse animal não possui o andamento desejado, pois é pouco confortável e mais áspero, fazendo com que o cavaleiro salte muito na sela. No mesmo animal, apenas uma mudança sutil de pressão nas pernas do experiente treinador modifica o andamento, ficando um pouco mais macio. Este outro animal possui menor amplitude de passada, o que acarreta passos muito curtos. Este terceiro animal é que possui a marcha ideal. No bom marchador, a cauda e o dorso lombo praticamente não se movimentam durante o andamento. Não esqueça de observar também a embocadura que o animal está usando neste momento, para que continue a usar a mesma depois da compra. Uma mudança de embocadura pode também modificar o andamento do animal. Se um cavalo for encontrado com a trombeta, que é esse tipo de mordaça, é sinal que ele tem maus hábitos alimentares, como comer à cama, por exemplo. A idade do animal pode estar alterada no registro. Por isso, é muito importante fazer esta avaliação para ver se está de acordo com a documentação. Veja no manual tudo sobre registros de cavalos. Mas se a compra for feita em um lugar sério, todas estas desconfianças poderão ser esquecidas. O comprador deve procurar criatórios com bom manejo, com boa estrutura e proprietários sérios. No leilão, muita gente vai empolgado, aquela festa, uísque, cerveja, não observa os animais antes do leilão e acaba entrando nessa empolgação e comprando animais com problema de aprumo, animais com muitos riscos. Comigo mesmo já aconteceu, quando eu comecei a comprar cavalo, já aprendi na pior forma. Hoje eu não recomendo ninguém chegar a comprar um animal sem antes observar os aprumos, procurar saber o papel do animal, documentação na associação principalmente, ver se a resenha bate com o animal que você está olhando, procurar saber a respeito da procedência do aras, a pessoa, dono do aras, se é uma pessoa íntegra. A respeito do leilão, como eu estava dizendo, sempre é bom você ir acompanhado de um veterinário. Várias vezes eu já comprei animais de empolgação. Quando eu comecei, fui no leilão, vi o animal, não observei ele antes do leilão, porque você tem um prazo para você observar o animal antes de começar o leilão. Na hora que você entra lá no recinto, a iluminação não te ajuda, você não vê o aprumo do animal. Você também toma um uísque, fica empolgado com aquilo. E sempre, a maioria das vezes, você entra bem. As associações de criadores podem informar todo o calendário de leilões da raça desejada. Você encontra os endereços das associações no manual. De qualquer forma, comprando em um aras ou em leilões, é aconselhável saber o preço médio dos animais antes de fechar negócio. As próprias associações
podem dar essa informação. No manual também vocês vão encontrar os cuidados que se deve ter com os cavalos depois da compra. A escolha de um animal para a compra de uma raça A, B ou C, ou se ele não tem uma raça definida, não tem tanta importância como tem se dado atenção a isso. É fundamental que esse animal seja um animal muito bem equilibrado, um animal calmo, tranquilo e seguro. Um animal que tem uma cabeça leve, um pescoço de saída alta e bem lançado, uma cernelha bem destacada, uma linha de dorso-lombo bem musculada e bem sustentada, garupa ampla, larga e bem musculada, aprumos corretos, que é um animal que tem uma boa capacidade respiratória, tendões fortes e resistentes, uma boa ossatura, sem desvios sobre ossos, que esse animal tenha um temperamento tranquilo, que não tenha nenhum vício. Agora, é também importante lembrar que você deve adequar determinados tipos de animais, de determinadas raças, para as modalidades que melhor lhes convierem. Por exemplo, não adianta você querer usar um machador numa prova de corrida, porque ele não vai ter um grande sucesso. Da mesma maneira, não adianta você querer pegar um animal que seja um velocista de cancha reta para ser usado no trabalho de provas que utilizam gado, como laço, apartação, etc. Então, na verdade, você tem que selecionar, escolher animais que sejam bons, equilibrados e que tenham um temperamento, um sentido dele de trabalho, a objetividade de trabalho desse animal para aquela modalidade que você está desejando, independente de qual seja ela. Ao pensarmos em adquirir um cavalo, é preciso ter consciência de que estamos adquirindo um ser vivo, que vai necessitar de atenção, carinho, boa alimentação, muito espaço, exercícios frequentes e cuidados médicos. Isto vai custar tempo e dinheiro. Se mesmo depois desta análise ainda continuarmos querendo um cavalo, é sinal de que estamos decididos a assumir a responsabilidade de um cavaleiro.